Dando continuidade ao estudo dos axiomas herméticos presentes no livro Kybalion, hoje nós vamos estudar sobre a mente. E o axioma diz: a mente, assim como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de condição em condição, de um polo ao outro, de vibração e vibração. Estranho, né? Complexo. Meio maluco até. Mas a gente vai debater isso aqui agora. De fato, numa primeira olhada, pode parecer realmente um negócio meio difícil. Numa segunda também, talvez na décima também continue bem difícil para você. Mas é difícil para todos nós, é realmente muito complexo, tem muitas camadas para a gente poder pensar e refletir. Mas acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender e visualizar melhor para conseguir pegar a ideia que o axioma traz para a gente é perceber o que significam essas polaridades. Então, quando ele fala que a mente pode ir de um polo até o outro, que a gente deve aprender a fazer isso, a fazer com que a nossa mente consiga migrar de um lado para o outro, a gente precisa entender que as coisas, no geral, resumindo bastante, elas vão se manifestar no nosso mundo de maneira dual e de maneira complementar. Então, olhando para um exemplo bem palpável, quando a gente pensa no amor, a gente pode pensar que a polaridade oposta dele é o ódio. Então, se a gente está vibrando algo que está relacionado ao ódio, nós devemos, através dessa transmutação mental, que a gente vai entender um pouquinho melhor já, chegar um pouco mais próximo desse polo que representa o amor. A partir da compreensão do que essas duas energias, nesse caso amor e ódio, mas em qualquer outro exemplo também, significam, a gente consegue transitar entre uma e outra de maneira um pouco mais consciente. E aí não só lidar um pouco melhor com o que tem dentro da gente, mas também reagir um pouco melhor ao que está acontecendo ao nosso redor, com as outras pessoas, nos grupos que a gente convive. É claro que isso não é uma tarefa simples, né? Na verdade, no próprio Kybalion. São duas linhas, como é que não pode ser simples? No próprio Kybalion, eles explicando, eles falam, né, que é preciso muita prática, né? Mas a gente sabe que tudo, na verdade, é prática, né? Nada que nenhum de vocês aí, por exemplo, está nos assistindo, que é talentoso, é habilidoso com alguma coisa, adquiriu aquela habilidade de uma hora para outra, teve que praticar, Acordou um dia e sabia, né? Nossa, eu sou um ótimo mecânico, porque eu já nasci com uma ferramenta na mão. Não, você praticou, você exercitou, por isso você se tornou um ótimo mecânico. Então tudo que a gente faz, tanto do ponto de vista físico, prático, quanto do ponto de vista mental, psicológico, também requerem exercício, também requerem prática, né? E como o João falou, né? Parece muito simples. Você tem... E a ideia é simples, né? A execução que se torna um pouco mais complicada. Mas, pegando o exemplo do que o João falou, né? Amor e ódio. Será que o amor e o ódio eles podem ser considerados polos opostos? Se você entende que o amor é a união, é aquilo que une, e o ódio é aquilo que separa, sim, eles podem ser considerados polos opostos. Então, eu odeio muito uma pessoa. Espera-se, né, que ela tenha feito alguma coisa pra eu odiá-la, né? Assim, primeiro ponto. Não chega assim, não, eu odeio aquela pessoa só porque ela existe. Não, normalmente ela fez alguma coisa contra você, ou ela fez alguma coisa que você considera horrorosa e você, por isso, desenvolveu esse ódio por ela. Beleza, isso é um problema, ele existe. Só que você só consegue enxergar esse ódio, você não consegue enxergar mais nada para aquela pessoa, porque você está vamos dizer que você está num plano horizontal, né? Onde você só consegue enxergar aquilo que está na sua frente. Só que se você consegue se verticalizar um pouco, ou seja, se você consegue se elevar, né? E para isso existem muitas ferramentas, né? A gente já falou aqui de algumas delas. Meditação, terapia com psicólogo, né? Autorreflexão, todas essas coisas são, né? Como é que eu vou fazer autorreflexão? Se eu tô completamente envolvido na emoção ali do momento, porque a gente sabe que, como eu disse, é simples na ideia, mas na hora eu tô envolvido no ódio e tudo mais. Não, se você está envolvido no ódio, você não vai ter reflexão. Você tem que primeiro sair daquele envolvimento. Mas eu continuo odiando ela o tempo todo. Não, beleza, você tem esse sentimento por ela, mas você não passa 24 horas da sua vida envolvido naquele ódio. Talvez quando você encontra, talvez quando você escuta falar sobre essa pessoa. Então, nesses momentos você não vai refletir. Mas nos outros momentos que você não está envolvido no ódio, ou seja, você não está emocionalmente envolvido naquilo, você tem sim todas as condições possíveis, se você quiser e se fizer um esforço, para conseguir se elevar, conseguir refletir e conseguir se analisar. É o momento que você faz isso, você verticaliza e enxerga as coisas como um todo. Você já não enxerga mais a polaridade do ódio apenas. Você enxerga tanto a polaridade do ódio quanto a polaridade oposta. Isso é o suficiente para eu passar a mala? Não.
mas você vai começar então a fazer questionamentos, né? Eu acho que a grande chave para a transmutação mental que o Kybalion tanto fala está nas perguntas e não nas respostas. A gente, né, eu acho que eu já li isso num livro, não sei, mas eu tenho muito isso na minha cabeça e provavelmente eu devo ter tirado isso de algum lugar. Que na verdade as respostas não são o que importa, o que importa realmente são as perguntas. E a resposta só vai importar se você fizer a pergunta certa. Então a gente é movido por perguntas, a gente deve se questionar sempre, né? E fazer as perguntas certas é fundamental. Então quais seriam as perguntas certas nesse momento? Seriam as perguntas de por que isso aconteceu? Por que a pessoa agiu dessa forma? Por que isso me impactou? Por que isso me causou tamanho, né? O que eu esperava? Qual era a minha expectativa sobre aquela pessoa que ela não supriu, que ela não cumpriu, né? Entender, se questionar. Questionar para entender a situação e, como você está se elevando, como você está buscando se elevar, você vai conseguir ter uma compreensão mais racional sobre aquilo, você vai conseguir entender que talvez a pessoa não seja tão culpada assim pelo que você está sentindo, ela é responsável sim pelo que ela fez, mas ela não é responsável pelo que você está sentindo, e se você conseguir continuar fazendo essa prática até chegar no estágio final, vamos dizer assim, você vai perceber que na verdade tudo aquilo que aconteceu é uma coisa que aconteceu dentro de você, que diz respeito única e exclusivamente a você. O que ela fez é responsabilidade dela, é um problema dela com ela, não contigo, e você vai talvez conseguir aí gradativamente não passar a mala da noite para o dia, mas diminuindo essa polaridade, automaticamente você começa a aumentar essa outra, e isso é um exemplo de uma transmutação mental. Um outro ponto que tem nesse axioma, que ele fala que você, além de pular de polo em polo, você vai de vibração em vibração. Tem uma música que eu acho incrível do Caetano Veloso, que ele fala: cantando eu mando a tristeza embora. E numa outra parte ele comenta: o samba, né, que é a música que ele está cantando, é pai do prazer, mas é filho da dor. Ou seja, você sentiu dor, você passou por esse momento do ódio que o Patrick comentou, ou de alguma coisa ruim, se você ficar ali, você está parado, você está estagnado naquele lugar. Como é que eu faço para sair dali? De vibração em vibração. Ali tem uma frequência, ali tem um ponto onde você se encontra, então você vai cantar. Você vai encontrar isso nos contos de fada. Quando a donzela ela tá mal, ela canta. E ao cantar, ela sai daquele estado de dor e vai trazer a polaridade oposta. Ela vai buscar essa outra coisa. E é entender sempre, como o Patrick comentou, você vai passar por situações ruins na sua vida, quer queira, quer não. Isso é muito fruto de expectativas, de demandas que nós temos internas, que nós projetamos nos outros, e quando os outros não as cumprem, porque eles não têm que cumprir as nossas expectativas, porque uma expectativa é uma construção nossa, a gente sente essa dor. Mas quando a gente sente essa dor, a gente pode cantar, criar o samba sai dali, e o samba ele vai trazer o prazer de cheguei na polaridade oposta. Eu me elevei ao cantar, ao vibrar, a entrar em contato com isso que é mais amplo, encontrei o prazer e esse prazer dissolveu essa dor. Não significa que ao fazer isso uma vez, pronto, resolvi os meus problemas, porque é uma questão de prática, é uma questão de hábito. O ser humano é um ser de hábito, é uma questão de prática. A gente fala muito sobre isso nos nossos grupos de estudos, que você pode conferir em catarse.me/pedra de afiar, porque não adianta a gente ter esse conhecimento intelectivo, a gente precisa colocar em prática. E quando a gente fala disso nos nossos grupos de estudos, não é só, então, vai lá fora e faz isso, né? A ideia do grupo de estudo é um ambiente controlado, onde a gente consegue, através de pequenas coisas, né, através de pequenos atos de conversa, de como a gente se coloca ali, criar um ambiente de treino, que nem quando você faz uma arte marcial, você pratica um esporte. Você tem o treino. O que é o treino? É o ambiente controlado. Depois você vai para o jogo. Nem sempre acontece no jogo aquilo que acontece no treino. Mas se você já praticou aquilo, é mais fácil você responder dentro do jogo aquilo que você fez no treino. Então, como o Patrick comentou, não basta você, já não estou mais sentindo ódio naquele momento, nunca mais penso. Não, tem que treinar. Porque quando vier o jogo, vier o ódio, você tem que saber se colocar para cima, cantar, fazer com que esse canto traga o prazer da polaridade oposta e dissolva esse ódio, essa dor, aquilo que lhe faz mal de verdade. Um dos aspectos muito interessantes que o axioma traz, e que conversa muito bem com isso que a gente está falando, também a nossa capacidade, ao observar o que está acontecendo em nós, ao observar todo esse processo de polarização, justamente a capacidade de conseguir
influenciar as outras pessoas. Óbvio que a gente sempre influencia de alguma maneira e os outros sempre nos influenciam, mas é importante que a gente fique mais consciente, tanto para essa influência do externo para o interno, como a gente falou agora, quanto para a influência do interno para o externo também. Então, quanto mais verdadeiro nós somos conosco, mais nós permitimos, ainda que de maneira meio inconsciente, que as pessoas ao nosso redor também sejam verdadeiras, que elas também busquem esse processo de individuação, que elas também busquem esse processo de se conhecer um pouco melhor. Seja porque nós, eventualmente, vamos ser mais cuidadosos, mais carinhosos, mais simpáticos com elas, já que nós estamos um pouco mais em paz com a gente, e isso aflora coisas positivas nelas, tanto quanto com o nosso exemplo mesmo, porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente é verdadeiro e menos se apega às expectativas que estão ao nosso redor, mais tranquilo a gente parece ser, né? Mais equilibrado, entre aspas, a gente passa a impressão de que nós somos, ou que nós de fato somos. Isso chama a atenção das pessoas, isso cria aquela pulguinha atrás da orelha, a pessoa fala, poxa, como é que essa pessoa faz para ser assim? Eu gostaria de ter isso na minha vida também. Eu gostaria de encontrar esse equilíbrio, ainda que ele seja envolto de vários momentos de desequilíbrio. Eu quero seguir por esse caminho. E aí, a partir desse processo de transformação individual, nós vamos realmente ajudando os outros ao nosso redor. Ainda que a nossa intenção não deva ser inicialmente essa. A gente deve fazer pela nossa transformação e ponto. Mas é fato que tudo que a gente faz pra gente influencia os outros. Então, se nós amamos as outras pessoas, se nós queremos um lugar melhor para conviver, seja na nossa família, seja com os nossos amigos, ou seja na sociedade como um todo, esse processo de descoberta, de se desapegar das expectativas, de chegar de cara um pouco mais limpa e também deixar que as outras pessoas sejam aquilo que elas são, facilita tudo isso. A gente consegue ser muito mais sincero, a gente consegue criar relações muito mais honestas, onde a gente não precisa estar fingindo o tempo inteiro, agradando o tempo inteiro, onde a gente se sente confortável para estar triste, para estar irritado, para estar num momento onde as coisas não estão legais, sem ter medo de que a pessoa vá embora, sem ter medo de que a pessoa reaja de uma maneira ruim. De julgamentos, né? Dos julgamentos, porque nós somos aquilo que nós somos naquele momento e a gente se permite ser daquela forma, a gente reflete sobre aquilo e a gente mostra para as outras pessoas que é possível ser dessa maneira, que a gente sempre erra porque faz parte da nossa vida, faz parte do nosso processo, mas que não há um problema em cometer erros, além, obviamente, das consequências que aquilo traz, mas que aquilo é um processo, como a gente falou, de dor para construir alguma coisa melhor a partir dali. Isso é um processo de todos nós e a transmutação mental é uma ferramenta que nós necessariamente precisamos para ter uma vida um pouco mais tranquila, para ter uma vida não com menos problemas, não com menos dificuldades, mas que talvez tenha um pouco mais de propósito, talvez tenha um pouco mais de significado, inclusive nesses momentos mais difíceis. Uma coisa que o João comentou que é importante a gente chamar a atenção. Não criar expectativas não significa que você não deva esperar determinadas coisas, mas existe uma diferença entre esperar e criar expectativas. Criar expectativas é uma coisa baseada numa demanda interna sua. Você quer aquilo e pronto, e você deseja que o universo seja distorcido para atender aquilo. Criar uma coisa que é irreal. Esperar coisas é uma projeção de algo que você conhece. Ah, eu conheço o João, então eu sei o que eu posso esperar do João, mas eu sei que o João é humano, então ele vai ter momentos de baixa e vai ter momentos de alta. Quando o João tiver um momento de baixa, eu não posso ficar, oh meu Deus, o João teve um momento de baixa. Não, porque ele é um ser humano, e como ser humano, ele também tem esses momentos. Isso é saber o que esperar de alguém. Você sabe o que o João pode fornecer. Beleza, você fala, mas eu não conheço todo mundo. Mas você sabe mais ou menos como as pessoas funcionam. Você sabe como um ser humano funciona porque você é um ser humano. E você sabe mais ou menos como você funciona. Então você pode esperar determinadas coisas de algumas outras pessoas. Em um primeiro momento, isso pode ser ruim. Porque se você é uma pessoa que gosta muito de mentir, você espera que as pessoas mintam também. Porque você está projetando o seu comportamento, aquele template de ser humano que você conhece, nas outras pessoas. Se você é uma pessoa que se importa muito com dinheiro, você vai achar que todo mundo se importa muito com dinheiro, porque quem é martelo só vê prego por onde anda. Você só vê aquilo que você busca, que você se percebe. Mas quando você começa a conviver com essas outras pessoas e você percebe, o João não se importa tanto com dinheiro, o Patrick não se importa tanto com dinheiro, talvez existam pessoas que não se importem tanto com dinheiro assim. Então eu não preciso me importar com dinheiro junto dessas pessoas, porque elas não vão tentar me passar a perna, elas não vão tentar fazer outras coisas. E a gente falou da polaridade do ódio e você ir para o amor. Mas o amor que a gente conhece aqui
não é um amor pleno. Então, às vezes, você precisa ir para o ódio não para sentir raiva da pessoa. O Patrick deu o exemplo. Se você entende o amor como a união e o ódio com a separação, existem momentos que você precisa se separar. Ah, eu amo muito uma pessoa, eu quero estar sempre com ela. Mas isso não significa que você vai ao banheiro com ela. É um momentinho de ódio, onde você se separa. Não significa que você está sentindo o ódio daquela pessoa, mas é um momento no qual você está se separando. Ah, ela vai trabalhar em um lugar, você vai trabalhar em outro. Vocês têm aula diferente no colégio, na faculdade. É um momento de separação e isso é normal. Gera problema quando você... Não, a gente tem que fazer junto, eu vou montar minha grade para ter as mesmas aulas com aquela pessoa. Aí a gente termina, a gente tem que ir para o mesmo trabalho, a gente vai junto, a gente... Sim. Isso já é over. Então você tem que sair, se elevar, como o Patrick comentou, olhar de cima e ver o ódio. Não para ficar com ódio daquela pessoa, mas entender que às vezes precisa essa separação. Pegando ainda o exemplo do ódio e do amor, né? A vida é feita de ambos e ela precisa de ambos para existir. O nosso objetivo não é sair do ódio para o amor. Não confundam, porque a gente vai continuar aqui. O nosso objetivo é verticalizar. O nosso objetivo não é estar nem no ódio nem no amor, é estar acima deles, ou seja, desse conceito, como o Paulo falou, de amor mais baixo. É estar acima, ou seja, é poder transitar entre ambos, só que ser dono de si mesmo, ser dono daquilo que você, tanto do ódio quanto do amor que você está sentindo. Entender isso, entender que as polaridades, nosso mundo é dual, como o João falou. Nosso mundo é feito de dualidades, é feito de polaridades, e ele precisa das polaridades. Uma não é melhor do que a outra, o amor não é melhor que o ódio. A questão da transmutação é, se você vive exclusivamente no ódio, você precisa buscar a polaridade oposta. Da mesma forma, se você vive exclusivamente no amor, você também precisa buscar a polaridade oposta, que seria o ódio. Porque você precisa integrar esses dois para você conseguir estar acima deles. Então, acho que esse é um ponto muito interessante, que às vezes a gente acaba esquecendo. A gente tem que sair de um ponto para chegar no ponto oposto. Na verdade, não. A gente tem que ir para cima. Só que às vezes, para a gente sair dessa polaridade, a gente vai precisar mesclar com a polaridade oposta. Entender que o equilíbrio é um equilíbrio dinâmico. Por isso também a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas expectativas. Não é porque uma pessoa equilibrada que essa pessoa vai sempre agir de uma forma iluminada. Porque se ela é equilibrada, significa que ela está vivendo um equilíbrio dinâmico. E esse equilíbrio dinâmico pode sempre variar para cima ou para baixo. Né? A retação, ela não é reta, ela é sinuosa. Porque a vibração, você tem que transitar de um lado para o outro. Mesmo que de longe pareça reta, ela está vibrando ali dentro, como a corda de um violão, a corda da harpa. Ela está dentro dessa vibração, se manifestando ora de uma polaridade, ora da outra polaridade. Mas ela não transita tão distante para gerar desarmonia. Para quem está de longe, você pode olhar aquela pessoa e falar: ah, nossa, você é só amor. Né? Falou, não, eu também sou ódio. Não no sentido de sentir ódio da pessoa, mas eu também tenho momentos de separação. Eu não sou só ódio, eu também tenho amor, eu tenho momentos de estar juntos. Quando você para pensar do ponto de vista da emoção do ódio, não do conceito macro ódio, quando a pessoa sente ódio, ela quer estar com a outra pessoa. Ela, de certa forma, mesmo que fisicamente não esteja, ela traz aquela pessoa para perto. É um momento de amor. Você fala, aquela pessoa tá aqui, nossa, como eu odeio aquela pessoa, meu Deus do céu. Mas eu não quero que ela vá embora, porque eu quero continuar odiando. Então é assim que funciona. Você vai transitar, você vai vibrar de vibração em vibração, cantando para mandar a tristeza embora e se elevar cada vez mais. Entender que esses momentos são passageiros, mas é importante sempre agir. É importante sempre buscar a iluminação, a compreensão, a autocompreensão. E uma forma que você encontra de fazer isso é se inscrevendo no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, dando o seu like, deixando o seu comentário, compartilhando esse vídeo de forma amorosa com as outras pessoas, mas sem ficar cobrando se eles viram ou se eles não viram. Apenas apresenta, fala, olha só, tem isso aqui, talvez você ache interessante. Se a pessoa não achar, você pergunta, o que você achou? Conversa com ela. E até a próxima, né? Tchau, tchau.